Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: quem não desiste alcança a vitória. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10. E eu vou ler do versículo 46 ao 52, que diz assim: Depois chegaram a Jericó, e ao sair, ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Até aí. Imagine você, Bartimeu, sentado ali à beira da estrada, sujo e empoeirado. Provavelmente, as pessoas levantavam poeira em cima dele enquanto viajavam pela estrada de Jericó, montadas em cavalos, mulas, camelos ou mesmo a pé. Faça um retrato mental dele, talvez sacudindo um copo velho com as moedinhas que pedia aos transeuntes. Do ponto de vista natural, Bartimeu não tinha esperança, não tinha futuro. Era um mendigo cego, clamando a outras pessoas para o ajudarem, pelo menos, à sobrevivência mínima. Quando falamos em mendigo, temos a ideia de uma pessoa suja, empoeirada, despenteada, vestida de roupa já rasgada. Que esperança Bartimeu tinha? Provavelmente era tão dependente dos outros que não podia se locomover sem alguém o levar pela mão. No meio dessa triste falta de esperança, Bartimeu tomou consciência, de repente, de uma comoção na rua. É provável que tenha estendido a mão, tateando, até conseguir puxar a ola da roupa de algum transeunte e perguntar: O que está acontecendo? Não via nada, e a única maneira de saber algo dos acontecimentos era mediante o que ouvia ou o que os outros lhe contavam. Naquele dia, o cego Bartimeu, na estrada de Jericó, deve ter ouvido que alguma coisa incomum estava acontecendo muito tempo antes de Jesus chegar perto dele. Possivelmente alguém lhe respondeu: Jesus de Nazaré vai passar por aqui. Você pode imaginar aquele pobre mendigo cego ao escutar aquela notícia? Provavelmente estava sentado no chão, recebendo a poeira levantada pelas sandálias da multidão e toda a comoção. E então ficou sabendo que Jesus de Nazaré estava para passar perto dele. A reação de Bartimeu diante daquelas palavras é deixada à nossa conjectura. Mas posso mesmo imaginá-lo perguntando: Jesus de Nazaré não é o homem que está curando todas aquelas pessoas? É Jesus o homem que dizem ser ungido por Deus para praticar o bem e curar as pessoas, curar todos os oprimidos do diabo? Jesus de Nazaré é aquele que chamam de operador de milagres? Sim, é Jesus Cristo, aquele que liberta os homens. Com o reconhecimento de que era Jesus quem se aproximava, quase podemos ver Bartimeu colocar-se em pé de um pulo só. Não podia ver nada, mas podia escutar e podia falar. A Bíblia diz que ele se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, imediatamente, aqueles que estavam em seu redor começaram a mandá-lo sentar-se e ficar quieto, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas note que Bartimeu se recusou a desistir. Não se deixou desanimar. Sabia o que queria da parte de Deus, e a sua não-fé não aceitaria uma resposta negativa.
Realmente, quanto mais a multidão queria abafar a sua fé, tanto mais Bartimeu exclamava, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu soltou um grito alto, porque queria atrair a atenção do mestre. Sua fé não queria uma recusa. A fé sempre exige uma resposta. Bartimeu queria receber algo de Deus, queria ver. A fé expressa diante de Deus os seus desejos, não é silenciosa, nem passiva. Pede para ser ouvida nos átrios do céu. A Bíblia não diz que Bartimeu simplesmente se sentava em silêncio, dizendo de si para si. Pois bem, talvez se eu ficar quieto e simplesmente projetar meus pensamentos até Jesus, ele passará e me tocará e ficarei curado. Não, a fé que Bartimeu tinha não era passiva. Não dizia aquilo que ouvimos tantas pessoas dizerem em nossos dias, e por isso nada recebem de Deus. Ora, se for da vontade de Deus, Jesus me curará. Não. A fé forte não desiste, não se deixa silenciar, não se deixa repudiar, porque sabe que Deus atenderá das alturas. A fé de Bartimeu era forte e insistente, e gritava cada vez mais alto pela fé, sabendo que Jesus o escutaria. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja os obstáculos que existiam entre Bartimeu e a resposta à sua oração. Um deles foi a multidão que acompanhava Jesus enquanto viajava pela estrada de Jericó. Provavelmente havia muitas pessoas religiosas naqueles dias que não aguentavam o som da fé, conforme ela saía dos lábios de Bartimeu, e eram esses aqueles que sempre mandavam Bartimeu se calar. Bartimeu resolveu que nenhum obstáculo iria impedi-lo de receber de Deus o que desejava, independentemente das tradições religiosas. Ninguém iria obrigar Bartimeu a ficar quieto e perder a bênção que iria receber de Deus. Aquele mendigo cego tinha bom senso e fé suficientes para clamar a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quero tornar a ver. Deus escuta o clamor sincero da fé. Enquanto Jesus andava por aquela estrada poeirenta de Jericó, ele ouviu de repente alguém clamar pelo seu nome, e parecia um grito desesperado. Jesus Cristo de Nazaré parou de repente, ao escutar aquele clamor penetrante da fé. Era uma voz cheia de fé, que não desiste e que não quer ser silenciada. Bartimeu tinha a convicção de que o poder de Deus operava em seu favor. Isto é fé. Não quis perder a sua oportunidade de receber o melhor de Deus para a sua vida. No que dizia respeito a Bartimeu, era agora ou nunca, porque não saberia se Jesus passaria outra vez por lá. Bartimeu sabia que aquela era a sua hora e precisava tomar posse da sua cura, com um tipo impetuoso de fé que não pode ser recusada. Você tem esse tipo de fé também, que não aceita uma resposta negativa? Está na hora de começar a clamar a Deus com uma voz de fé que não quer ser recusada. O clamor da fé não quer ser silenciado e não pode ser apagado. O clamor da fé genuína nunca desistirá, nem perderá a esperança. Não deixe que o diabo lhe roube aquilo que você tem por direito, através de dizer a Deus que não atenderá a sua oração. A Bíblia diz que Deus sempre escuta o clamor dos justos. Salmo 34, 15. Satanás, no seu lugar certo, juntamente com as dúvidas e a incredulidade, quer despertar em você essa dúvida e essa incredulidade. Mas use o nome de Jesus. Recuse-se a desistir e com certeza receberá da parte de Deus tudo aquilo que deseja. A fé recebe uma resposta de Deus. Jesus deu ordem para Bartimeu ser levado até ele.
parou Jesus e disse: chamai-o. Aquela mesma multidão que tentava silenciar Bartimeu uns minutos antes começou a empurrá-lo para a frente. Embora os olhos cegos de Bartimeu não conseguissem ver, ele escutava a voz do mestre. E quando Jesus disse: que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Bartimeu começou a regozijar-se e a louvar a Deus, quando ouviu a resposta de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu tinha muitas oportunidades para desistir, mas, porque se recusou a ceder diante das circunstâncias e dos obstáculos que tinham procurado bloquear o seu caminho, passou a seguir a Jesus, regozijando-se. À medida que você começa a ter fé em Deus, para receber as coisas que Ele lhe prometeu, você provavelmente terá muitas oportunidades para desistir, por causa dos problemas e dos obstáculos que procurarão bloquear o seu caminho. Talvez você até mesmo ouça pessoas tentando lhe dizer: as promessas de Deus não são para nós hoje. Eram somente para as pessoas que viviam lá naqueles tempos de Jesus. Você também ouvirá a voz da dúvida e da incredulidade, que procurará te convencer: Deus não se importa com você. Quem disser isto é mentiroso, porque em 1 Pedro 5,7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bartimeu recebeu a resposta de Deus. Recebeu da parte de Deus o que ele queria, porque não comprometeu a sua fé. Cuidemos para que ninguém entre nós transija a nossa fé e aceite menos do que o melhor de Deus para a nossa vida. Não sei o que você vai fazer, mas eu quero receber o máximo de Deus, o máximo que Ele tem para me oferecer. Avançarei até a vitória, porque a palavra de Deus é que declara que somos mais do que vencedores e a vitória nos pertence em todas as circunstâncias. Na fé, não há derrota. Se você viver uma vida agradável a Deus e reivindicar o que legitimamente lhe pertence, segundo a palavra de Deus, não há maneira de ser derrotado. Em nome de Jesus, receba aquilo que você tanto necessita. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui diante do Senhor agradecendo por mais um dia, porque sabemos que até aqui o Senhor tem olhado e cuidado de nós. Neste momento eu entrego ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, tudo aquilo que nos pertence. Entrego também diante de Ti hoje o nosso país. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, porque sabemos que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E a nossa vitória já está garantida, porque na Tua palavra está escrito, 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu creio e recebo, em nome de Jesus, a minha vitória. E você também receba, em nome de Jesus, a tua vitória. Glória a Deus, aleluia. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Aleluia.